Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naqueles dias conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pois bem, nós vamos continuar aqui sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre para que foi dado o Espírito Santo. O profeta pregou esta mensagem, muito boa. Para que foi dado o Espírito Santo? O profeta diz aqui que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ele tem fome e sede de justiça e ele tem desejo por encontrar os perdidos. Então ele diz assim no parágrafo 31. Este é o propósito do Espírito Santo. É o Pai, novamente, Deus o Pai, habitando em você, operando os seus planos para consumar seu plano de redenção, cooperando através de você, fazendo de você um colaborador com Ele e te dando um lugar, te dando uma parte para compartilhar por seu irmão e irmã perdido e caído. Te dando o Espírito Santo e o seu amor para ir procurar os perdidos, como ele fez no Jardim do Éden. Adão, Adão, onde estás? Isto é o que é o Espírito Santo. É o que o Espírito Santo faz a um homem ou uma mulher. Quando ele atinge seu coração e faz sua morada, há uma sede e uma fome pelas almas perdidas. Este é o problema com as reuniões hoje. Não há suficiente Espírito Santo para tocar nisto. Ir atrás das almas perdidas e dos moribundos. E é mais para fazer um nome ou uma igreja, ou um edifício ou uma denominação. Em vez de programar de ganhar uma alma, como lamentável. Aí ele diz, poderia ficar nisto muito tempo. Eu poderia fazer uma pregação somente disto. Então, quando o Espírito Santo está numa pessoa, ele tem fome e sede de justiça, ele quer encontrar o moribundo pecador. Não é formar um nome, uma denominação, uma igreja, garear membros para se tornar seu nome grande, seu nome famoso, seu nome conhecido. Não. O objetivo, o foco é ir atrás do moribundo pecador, da alma perdida. Esta é a função daqueles que têm o Espírito Santo em sua vida. Por isso o profeta diz assim, se demorasse muito a vinda de Cristo, ele disse que as igrejas evangélicas se tornariam pior do que a igreja católica. Nós estamos vendo aí mais um escândalo aí de pastores, escândalo de pastores presos, né? Aqueles pastores aquele pastor que era ministro lá da educação com outros, envolvido em escândalos e foram presos. É claro que foram soltos logo, porque a Constituição do nosso país, as leis, ela é feita só para prender pobre. Pobre vai preso, mas rico não, porque pega o melhor advogado ali, vai ali, entra com habeas corpus e ali já resolve, o cara já sai da prisão. Mas pobre que não tem condição, então as leis foram feitas para prender os pobres e não os ricos. Mas é uma vergonha, pastores, a Polícia Federal chegando em sua casa para prender quem? Um pastor que está acusado de várias coisas. Isto é o que se dá, se meter em algo que não é para você. Pastor tem que estar envolvido com o quê? Com a palavra de Deus.
Um pastor verdadeiro, ele está envolvido com a palavra de Deus. Ele está envolvido em ganhar almas. Ele está envolvido em cuidar de pessoas. Não está atrás disso, de posição, de fama e de ser conhecido. Nada disso. Amém, irmãos? Então, para que foi dado o Espírito Santo? Eu vou trazer 5 pontos aqui para que o Espírito Santo foi dado. Para nos guiar em toda a verdade, para ser o Consolador, para cumprir a lei do levirato, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo foi dado também como uma garantia. Como uma garantia. Eu vou trazer esses 5 pontos hoje para nós, que vai nos ajudar bastante. Para que foi dado o Espírito Santo? Jesus diz aqui, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Aqui o profeta explica, é o único Deus se manifestando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai, Ele estava acima dos homens, nos criou, nos trouxe a este mundo, nos gerou. Como Filho, Ele vem para nos resgatar, para derramar o seu sangue por nós, para nos redimir. Ele está no meio dos homens. E como Espírito Santo, Ele agora está dentro de nós, nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. É o único Deus fazendo todas estas coisas. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem deixa órfão é pai. Então eu não vos deixarei sem o Pai. Para que foi dado o Espírito Santo? Para que nós não ficássemos sem um Pai. Estão entendendo? E o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Pai que gerou Jesus, que era o seu corpo a qual Ele habitou. Aquele corpo vai, senta no trono, e o William Branham disse, aquele corpo não pode voltar aqui na terra, até que a redenção se cumpra, e o último eleito entre, aquele corpo não volta. Vocês estão entendendo? Mas o Espírito que estava dentro daquele corpo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e Deus não é limitado, Deus está no céu, está aqui na terra, está aqui agora para nos conscientizar do que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Então é isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é o único Deus trabalhando. Então é várias doutrinas falsas de trindade, de dualidade e tantas outras doutrinas por aí espalhadas para enganar o povo, porque esta é a era do engano. Esta é a era das vozes enganosas que existe no mundo. É vozes para todos os lados para enganar as pessoas. Mas Jesus deixou claro para nós, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem Ele. Então nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Então nós estamos incluídos nisto. Não é nenhuma voz que vai tirar um filho de Deus para algo errado. Porque o Espírito Santo vai conscientizar este filho de Deus do pecado, da justiça e do juízo. Vai conscientizar ele para estar no lugar certo, na posição correta, que é na palavra. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo? Tá direitinho aí? Tá vendo aqui direito, né? Para que foi dado o Espírito Santo? Primeira coisa, ele foi dado como garantia. Garantia da salvação, garantia de ser raptado, garantia que eu vou voltar para Deus novamente. É assim, mais ou menos assim, para você entender. Um homem chegou ao banco e ele queria um empréstimo do banco de 100 mil reais. Aquele homem era um homem que tinha posses, mas ele queria 100 mil reais do banco. E o banco disse, o que é que você dá como garantia para que você leve os 100 mil reais, e a gente fica com algo como garantia, que se você não pagar esses 100 mil, nós
vamos ficar com isto que você vai deixar. Ele tinha um relógio que valia 100 mil reais. Ele disse, eu deixo meu relógio. Aí o banco aceitou, tá bom. O relógio fica com garantia de que você vai pagar esse dinheiro todo. Depois que você pagar esse dinheiro todo, aí você vem e pega o relógio de volta. Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo é esta garantia de que um dia Cristo vai voltar para pegar o que é seu, a sua propriedade. Quem é esta propriedade que é de Cristo? Eu e você. Estando com o Espírito Santo, nós estamos com a garantia que Cristo vai voltar para levar o que é seu. Você pega, Kika, você vai viajar. Aí você vai comprar a passagem. Você chega lá com o dinheiro e diz, quanto é que é a passagem? O homem diz, é 100 reais. Você arrasta o dinheiro e diz, toma. O homem não vai te entregar o quê? Um bilhete, a passagem. Aquela passagem é a garantia que você vai viajar para o destino final, para o local que você quer. Então o profeta lembrando ensinou assim, o sangue de Jesus veio e pagou o preço. E depois, quando ele pagou o preço, ele mandou a passagem. Quem é a passagem? O Espírito Santo. Está entendendo? Então agora eu estou com a passagem na mão. Eu estou com a passagem garantida de que vou viajar para onde? Para as bodas do Cordeiro. Eu vou para o meu destino final, estando com esta passagem em mão, porque o sangue de Cristo pagou o preço, e aí me deu a passagem, a certeza de que eu vou viajar, de que eu vou para as bodas do Cordeiro, vou ser raptado desta terra. Então o Espírito Santo é esta garantia de que você está seguro. O que deve acontecer? Nenhum filho de Deus deve perder essa passagem. Estão entendendo? Nenhum filho de Deus deve perder essa passagem. Você lembra quando a gente ia àquelas festas, né, lá no mundo, e dizia, compre seu ingresso antecipado. Aí você ia lá, arrastava o dinheiro, tá, me dei o ingresso. Aí você ficava com o ingresso na mão, esperando o dia da festa. Quando a festa chegasse, você ia lá, dava o ingresso e entrava na festa. Então é isso aí, ó. O sangue de Cristo paga o preço para te dar o ingresso para poder entrar na festa. Que festa é esta? As bodas do Cordeiro. A melhor festa que já existiu, que vai existir em todos os tempos, será esta festa no céu, onde nós vamos regozijar, uma festa maravilhosa, quando nós sairemos deste inferno aqui, porque aqui é o Éden satânico, aqui só tem delícias de Satanás, tudo que não presta, aqui só tem injustiça, morte, covardia, inveja, tudo que não presta. É o dia que nós vamos sair daqui para uma festa de verdade, mas para poder sair para esta festa, tem que ter a garantia, o ingresso. Estão entendendo? Tem que ter a passagem. Senão eu não viajo. Estando com o ingresso na mão, é sinal que o preço foi pago. Foi ou não foi? Eu fui lá e dei o dinheiro. Então, estando com o Espírito Santo, é sinal que o preço foi pago lá na cruz do Calvário por mim e por você. Então eu tenho que estar com esta garantia. Ele foi dado para isso. Para ser a garantia, para que foi dado o Espírito Santo, para ser a tua garantia de que tu chegarás nas bodas do Cordeiro. Amém? Para que foi dado o Espírito Santo? Eu até já falei sobre isso, para te guiar em toda verdade. Se a pessoa não está sendo guiada em toda verdade, ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guia a pessoa, conscientiza a pessoa e conduz esta pessoa em toda verdade, em toda palavra. Não só é parte da verdade, é em toda verdade. E quem é a verdade? Cristo. Então ele vai conduzir e guiar você em toda a verdade. Vai te guiar para a verdade, para você viver com a verdade. E você vai sempre caminhar na verdade.
aqueles que têm o Espírito Santo, eles sempre caminharão na verdade. Sempre irão caminhar na verdade. Para que foi dado o Espírito Santo? Agora, a parte mais importante aqui é esta. Para ser um consolador. O consolador. Você pega o seguinte. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse assim, eu vou na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então você tem esse seguinte, você tem uma mulher que está noiva e seu futuro esposo se ausentou dela para preparar o lugar para os dois morar. Porque o casamento judaico era assim. Casamento judaico, sabe como é que era feito um casamento judaico? Você, no dia do noivado era assim. O noivo, eles tinham um vinho. E aquele vinho era colocado na taça da noiva e do noivo. Eles bebiam aquele vinho. E o restante guardava para só beber no dia do casamento. Ali acontecia o noivado. Eles bebiam aquele vinho e o noivado estava pronto. O noivo agora se ausentava dela, porque lá não tocava, não tinha esse negócio de beijo e abraço, disso daquilo não. Certo? Um verdadeiro namoro não tem isto. Namoro cristão não tem esse negócio de beijo e de abraço. Então ali ele noivava. Ele iria agora, viajava para preparar o lugar, para arrumar emprego, ele iria arrumar um emprego, preparar um lugar, deixar tudo pronto, para que quando tudo estivesse preparado, ele voltaria para buscar esta noiva. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vocês estão bem aí? Amém, né? Ele voltaria para vir buscar esta noiva. Para ela estar junto com ele. Agora ela seria a sua esposa quando ele viesse buscar. Mas a data do casamento só o pai sabia. Porque tem até uma parábola que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu dar as bodas para o seu filho. O dia das bodas só o pai sabia no casamento judaico. Quando ele viesse buscar a noiva, aquele mesmo vinho que eles tomaram no noivado, eles iam tomar de novo agora, mas só o pai sabia o dia e a hora que iria acontecer aquilo, que ele viria buscar ela. Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o filho, somente o pai. Isso tinha que se cumprir. Desta forma, tem uns doidos aí na internet dizendo que sabe o dia e a hora. Teve até um que disse: caiu por terra o dia, a hora, descobriu o dia, a hora que Jesus vai voltar, 8 de abril. Tem outros aí dizendo que ele já voltou em 63. Ora, essa conversa fiada para boi dormir. E nós não nascemos para ser boi, não. Nós somos filhos de Deus. Estão entendendo? Estão dizendo que ele voltou em 63. Já voltou em 63. Isso é conversa fiada. Daquele dia e hora ninguém sabe. A segunda vinda é o rapto. O profeta disse: a segunda vinda é o rapto. Está pensando que a gente engole conversa fiada aqui? Conversa besta? Nós não engolimos não, porque nós temos a verdade, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então nós não engolimos lorota de nada disto. Só o pai sabia o dia que ele iria voltar para vir buscar a noiva. Jesus disse: eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar. Lembra quando Jesus estava celebrando a ceia com os seus discípulos, na noite que foi traído, ele disse: nunca mais beberei do fruto da vide, até que beba convosco do reino do meu pai. Aquele mesmo vinho que ele bebeu ali, ele disse que iria beber um dia conosco também. O noivo que noivava com a noiva e bebia o vinho, só iria beber de novo aquele vinho nas bodas. Nós vamos beber com Jesus de novo este vinho nas bodas. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai.
Estão entendendo? Então, para tirar num casamento judaico, para poder aquele noivo tirar aquela moça da casa do pai, ele tinha que pagar uma compensação para aquele pai. Porque as moças daquela época eram trabalhadeiras. Trabalhava, ajudava o pai, ajudava a mãe, ajudava de todos os lados. Por exemplo, Raquel de Jacó. Raquel, filha de Labão. Raquel era trabalhadeira demais. Raquel passava frio, passava calor, cuidando das ovelhas do pai. Certo? Raquel era trabalhadeira. Jacó chegou com a roupa do corpo, não tinha nada. Como é que eu posso pagar o dote por esta moça? Ah, meu filho, para arrancar a moça daqui tem que pagar. Certo? Para arrancar a moça da casa do pai, que a moça trabalhadeira, tinha que pagar por aquilo, tinha que pagar uma compensação ao pai. Ah, você não vai tirar a minha força de trabalho daqui de graça. Tem que pagar uma compensação por isso. Hoje não é moça fugindo com um rapaz, isso e aquilo, não obedece mais os pais, não tem mais nada disso. Mas lá tinha, Raquel era trabalhadeira, era um exemplo. Labão disse, para tirar daqui meu filho tem que pagar. Aí Jacó disse, como é que eu pago se eu só tenho a roupa do corpo? Aí eu trabalho 7 anos por ela. Tá certo, tá feito. 7 anos de trabalho pela moça. O homem amava a moça mesmo, e Cristo nos ama mesmo, sabe? Porque a compensação que Cristo pagou por nós, sabe o que foi? Foi o preço pago lá na cruz do Calvário. Foi o sangue derramado. Será que Ele nos ama? A compensação que Ele deu, o pagamento que Ele deu foi este. Derramar o sangue precioso dEle foi a compensação para nos tirar desta terra. Está entendendo? Esta é a compensação que Ele pagou para nos tirar daqui. Será que Ele nos ama? Ama demais. Ama demais que pagou uma compensação pelo seu próprio sangue. Então ele foi e disse, eu vou pagar a compensação, nós vamos beber desse vinho no reino do meu pai, eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu quero vocês comigo, eu quero esta noiva comigo, para morar comigo, para viver comigo. Mas agora não, agora ele foi preparar o lugar. O corpo dele não vai voltar na terra enquanto não entrar o último eleito. Nem espere. William Branham diz, se você vê alguém dizendo que viu Jesus em carne, corra, que isso é falso. Isso é falso. Ele não volta na terra a não ser para resgatar a nós. E ele não vem nem pisar na terra. Ele só vem pisar na terra no milênio. Ele vai ficar nas nuvens. E nós vamos subir ao encontro dele nos ares. Estão entendendo? Então, ele disse, eu vou preparar o lugar. E depois voltarei para vir vos buscar. Mas aí aquela noiva, aquela mulher ficava ali, só imaginando qual era o dia que ele viria. Às vezes ela ficava triste. E Jesus sabia que seus discípulos iriam ficar tristes, que ele iria deixar eles em carne. Mas eu vou mandar alguém para consolar vocês. Eu vou mandar alguém, o próprio Espírito que estava nele, o Espírito Santo, viria para consolar os discípulos. O Espírito Santo é o consolador, gente. É alguém que vem consolar uma noiva que está esperando o seu esposo e às vezes ela se entristece, porque pode ele estar custando, pode estar demorando e ela se entristece, mas ali tem um consolador que está dizendo para ela assim, fique tranquila que ele vai voltar, aguarda, espera, seja fiel, continue imaculada, seja fiel, se prepare para ele, esteja pronto que ele vai voltar. O Espírito Santo está aqui na terra para dizer isso para nós. Jesus vai voltar para vir vos buscar. Fica tranquilo, fica firme, fica fiel que ele vai voltar. Estão entendendo? Quem tem o Espírito Santo está nessa expectativa. Porque ele é o consolador, ele vai consolar você e eu. Por isso já tem um monte de gente agora dentro da mensagem dizendo que não existe mais arrebatamento, que não tem mais arrebatamento, não tem isso. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me consolar até o dia que Jesus vai voltar. Ele vai ficar me consolando dizendo, ele vai voltar.
Espera, esteja firme, imaculada como uma noiva fiel. Permaneça firme, fiel, imaculada e pronta, preparada, porque Ele voltará para vir vos buscar. Estão entendendo? Então Ele só tem uma noiva fiel a Ele. Essas igrejas aí são tudo prostitutas, gente. É difícil dizer isso. Quando eu digo isso, tem gente que está atrás de me processar. Já ligaram bem uns 3 para mim, dizendo que iriam me processar. Vai em frente, faz o que você quiser. Deus é quem cuida de mim. Essas outras igrejas, isso são prostitutas que se desviaram da fidelidade. Então, Cristo não tem compromisso com elas. Agora, Cristo tem uma noiva fiel, pura, imaculada, que está resguardada para Ele e se preparando, se ataviando para o dia que Ele vai voltar, porque Ele prometeu: eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou estejais vós também. Mas até lá, esse tempo todinho, quem vai nos consolar? Eu vou mandar o Consolador para consolar vocês. Eu vou mandar o Consolador para falar coisas maravilhosas ao vosso coração, para falar daquilo que eu tenho ensinado. O Consolador virá para dizer: aguenta firme aí que Ele está voltando. Aguenta firme, segura, permanece fiel, que Ele vai voltar para vir vos buscar, para tirar deste Éden satânico. Amém? Então vamos lá, eu já vou terminando, já vou quase terminar aqui. Então Ele não nos deixa órfã, Ele nos guia em toda a verdade. Ele foi dado para isso, foi dado para ser o Consolador. E para que foi dado o Espírito Santo, gente? Para cumprir a lei do levirato. Ou seja, a lei do levirato era assim: se um rapaz se casava e ele tinha um irmão, e aquele rapaz se casou com aquela moça, mas aquele rapaz acabou morrendo. Aí para aquela moça, a cunhada dele, não ter filho, aquele rapaz que casou com a moça não deu filhos para ela e acabou morrendo. Mas para aquela moça não sair fora e se casar com outro, o irmão se casaria com ela. E todo filho que este irmão gerasse era do falecido esposo, do falecido que morreu. Esta lei estava em Deuteronômio capítulo 25. Eu vou até ler aqui para vocês verem. Só eu seguindo aqui, vocês escutam aí. Diz assim, ó. Amém? Vocês estão firmes aí? Glórias a Deus, né? Aqui, ó. Deuteronômio 25. Deixa eu pegar aqui a parte aqui onde está. Pronto. Quando os irmãos morarem juntos e um deles morrer e não teve filhos, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ele lhe der será sucessor do nome do irmão falecido. Diz: para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Olha só.
Então ele tinha que cumprir a lei do levirato, que era suscitar, casar com a sua cunhada e suscitar descendentes para o seu irmão. Não podia tomar um homem estranho. O que é que ocorre? Cristo veio aqui na terra. Ele é este primeiro homem aqui que iria tendo sua noiva, que seria sua esposa. Porque quando uma mulher em Israel está compromissada pela palavra, ela já está casada. Estão entendendo? Maria já estava casada com José, ainda que José não tinha tocado nela, mas só que ela estava casada, porque estava compromissada com a palavra. Quando noivou, aquele noivado, aquele compromisso com a palavra, pronto, já era dele, era a esposa dele. Só que Cristo em carne humana aqui, ele não gerou filhos, porque o próprio Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, cuide dos teus irmãos. Aí William Branham disse: uma pessoa só é verdadeiramente convertida quando ele recebe o Espírito Santo. Então ele só passa a ser um filho de Deus quando ele recebe o Espírito Santo. Então esse primeiro homem é Cristo, que morreu. Ele não morreu? Ele morreu. Ele morreu. Mas aí viria o Espírito Santo para gerar filhos para Cristo. O Espírito Santo está na terra justamente para gerar filhos para Cristo. Para cumprir esta lei aqui do levirato, que tem o parente redentor, o parente, aquele que era parente, que era irmão, iria gerar filhos para o falecido. O Espírito Santo estava onde? Em Cristo, não era? Cristo morreu, ressuscitou, foi para o trono. O Espírito Santo veio para gerar filhos para Jesus. Para que foi dado o Espírito Santo? Para gerar filhos para Jesus. Estão entendendo? O Espírito Santo foi dado para isso. Por isso que William Branham diz: uma pessoa só é verdadeiramente convertida quando ela recebe o Espírito Santo. Enquanto isto, não é convertida. Pedro, ele pôs o exemplo de Pedro. Pedro foi salvo, santificado. Mas no dia da sua traição, Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E quando era que ele iria se converter? Quando ele recebeu o Espírito Santo no Pentecoste. Agora estava um homem convertido que podia cuidar dos seus irmãos. Amém? Podemos ir à frente? Então o Espírito Santo vem para cumprir essa lei do levirato. Gerar filhos para Jesus. E nós somos gerados dele para Cristo Jesus. Somos ou não somos? Somos. Nós somos gerados pelo Espírito Santo, pela palavra, para Jesus. Para Jesus vir nos buscar. Então, o Espírito Santo faz a função de consolador. Quando é para uma noiva, faz a função de gerar filhos para Jesus. Faz a função de guiar em toda a verdade. E faz a função de ser a garantia e a segurança que nós temos que seremos levados desta terra. Amém? Por isso aqui, para concluir, chegou os fariseus, os saduceus chegaram para Jesus e disseram assim: disse assim: houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendentes, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Lei do levirato.
Mulher difícil. Casou com um, morreu. Aí pegou o irmão também morreu. Aí veio o terceiro, morreu também. O quarto morreu também. O quinto morreu também. O sexto morreu também. O sétimo morreu também. Matou 7. Teve um pastor que disse assim: eu não queria ser o 8º, não. Aí, por fim, a mulher morreu. Eles, não entendendo as escrituras, disseram: de qual na ressurreição ela vai ser o marido? De qual dos 7? Aí Jesus vai e diz: Jesus respondeu e disse: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que hoje muitas pessoas erram, muitas igrejas erram, porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Pode carregar a Bíblia, mas não conhece a revelação da Bíblia. Porque na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Olha, gente, a lei do levirato se cumpre. Jesus não falou mais em lei de levirato no Novo Testamento. Era no Velho Testamento. É uma sombra. A lei se cumpre em Cristo. A lei do levirato é cumprida hoje no Espírito Santo, gerando filhos para Jesus. Depois que partir daqui desta terra, não tem mais glândulas sexuais, não tem mais desejo, nem prazer carnal, não. É como os anjos. Anjos são felizes e não precisam ter prazer carnal. Não é verdade? Nem se casa, nem se dão em casamento. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. Não vai ter nada disso, não. Vai ter um prazer verdadeiro, um prazer real. Um prazer que nós não precisamos mais de prazer carnal para poder sobreviver, não. Seremos como os anjos. Nós somos homens, seremos como os anjos assim, que não teremos mais prazer carnal. Mas nós não vamos ter asa, não. Nós somos homens. Certo? Mas seremos como os anjos nisto, porque anjos não fazem estas coisas. Anjos vivem na presença de Deus. Anjos são felizes. Certo? Anjos não precisam de prazer carnal. Então, lá não vai ter mais prazer carnal para ser marido daquela esposa. Qual dos 7 vai ser o marido? Não, não precisa isto. Nem se casa e nem se dão em casamento. Seremos como irmãos. Amém? Então é isso. Ao próximo estudo a gente fala o que é o Espírito Santo. Hoje nós falamos para que foi dado o Espírito Santo. Para ser a nossa garantia, o nosso consolador, para cumprir a lei do levirato, para nos guiar em toda a verdade. Próximo domingo nós falaremos o que é o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Pai, nós rendemos graças a Ti e Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por esta palavra que é a verdade. A verdade que liberta. A verdade que nos ajuda, que nos fortalece. Deus, a cada dia nos ensina com esta palavra, com esta verdade. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. O Espírito Santo foi nos dado como garantia, como consolador. Então nos consola. No momento que estivermos tristes, afadigados, abatidos, vem nos consolar. Vem nos dar sempre esperança de que haverá um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor. Então nós queremos que o Consolador esteja conosco, nos guardando, nos conduzindo e nos conscientizando e a cada dia nos consolando de que Cristo um dia vai voltar para nos tirar deste Éden satânico. Agradecemos, obrigado, Senhor. Abençoa cada um e dá uma noite tranquila e abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça esteja com todos.